Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente. Estamos há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, anunciando o evangelho e enviando missionários para todo mundo. Estamos na nossa campanha anual de 40 dias de jejum e oração. Esse ano o tema é Transformados. Deus tem sido maravilhoso conosco, tem abençoado o nosso coração, a nossa vida e tem nos proposto uma mudança muito grande. E eu glorifico a Deus que se a gente conseguir chegar a 30% de tudo isso que a gente está absorvendo aqui já é muita coisa e você já vai ser uma pessoa diferente. Quero te convidar a você que está interessado nesse assunto e nesse tema, se inscreva no nosso canal e marque as notificações que diariamente você vai receber uma das meditações da nossa peregrinação de 40 dias de jejum e oração e vai poder também aí participar conosco. A playlist vai ficar disponível e eu convido você para fazer parte desse nosso mover de Deus, né? Nós estamos aí na campanha desse ano com esse tema Transformados e eu tenho certeza que eu e você estamos sendo transformados pelo poder de Deus. Vamos orar ao Senhor e entrar na meditação de hoje. Senhor nosso Deus, Tu que tem falado tão grandemente, tão poderosamente ao nosso coração, eu quero te pedir, Pai, que continue nesse momento a ministrar sobre nós a Tua autoridade e o Teu poder. Que nós possamos realmente alcançar a transformação pelo poder do Espírito Santo. Seja conosco, em nome de Jesus. E fala, para que nós sejamos transformados. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura de hoje. Ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. E vai dizer o seguinte: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse texto ele vai falar de Apolo, um dos discípulos de Jesus. O tema que o articulador nos propõe para hoje é: o Espírito Santo transforma o pregador. Isso é algo muito profundo e muito interessante de se abordar nesse momento, porque nós estamos falando de vários aspectos de transformação, vários aspectos de mudança, e a Bíblia vai nos levar a uma reflexão e o articulador busca isso dentro desse contexto e eu achei muito interessante, isso falou bem ao meu coração. Às vezes a gente precisa de enxergar as coisas de um modo mais amplo, né? E às vezes a gente faz e não sabe o porquê. E é muito importante a gente chegar a esse conhecimento. E ele vem comentando conosco a respeito da vida desse homem chamado Apolo. A Bíblia vai me contar que ele pregava veementemente, argumentava veementemente, mostrando para os judeus ali no seu tempo, porque era um homem de cultura judaica, que o Messias que os profetas haviam mencionado era Jesus. E ele mostrando por vários argumentos, vários contextos, várias referências teológicas dos papiros, do conhecimento da cultura judaica, que Jesus era verdadeiramente o Messias que havia de vir. E aquilo ali era um grande confronto para a mente da vida e a vida daquelas pessoas. Ora, em outra passagem, alguém, quando vê Jesus pregar sobre o que estava escrito no rolo do livro do profeta Isaías, no capítulo 61 e outras passagens, outros momentos na sinagoga, ele fala que Jesus ensinava não como os escribas, mas ensinava como alguém que tinha autoridade. Ora, nós estamos diante de uma proposta diferente. A Bíblia vai me dizer que o Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério terreno, antes de iniciar a sua obra poderosa, ele passa pelo batismo nas águas e logo após o batismo nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele e ele é conduzido para o deserto pelo Espírito. E ali, depois de passar um processo, de passar um tempo de jejum e oração, ele passa por uma tentação com Satanás. E lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, vai estar escrito o seguinte: e ele sai para atuar, fazer a obra de Deus pela força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Ele faz sinais, faz maravilhas no poder do Espírito Santo. Ora, a Bíblia vai me propor que eu, quando recebo a presença, a direção e a operação do Espírito Santo na minha vida, eu sou revestido de um
poder, de uma autoridade. E essa autoridade vai me levar a tratar as coisas de uma forma diferente. Ora, o pregador é aquele que porta a mensagem de Deus, é aquele que recebe a direção do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus a alguém, é aquele que recebe a revelação de Deus e transmite para o povo, para que o povo receba a informação, a instrução e o conhecimento. A Bíblia vai me dizer que esse Espírito manifesta o seu poder na revelação da sua palavra, tanto para o arrependimento, né? Porque ele é que leva o homem ao arrependimento, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz essa obra. Ora, mas ele faz através da pregação. A Bíblia vai me dizer que é através da pregação, ou seja, então, existe um elemento pregador da palavra, a palavra precisa ser inspirada, conduzida, guiada, planejada, enviada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fará a obra no ouvinte. O que faz com que a obra aconteça é essa conexão entre o pregador, o preletor, o mensageiro, né? Aquele que carrega a palavra, e o Espírito Santo. E é isso que nós estamos tratando hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde, aparentemente, as filosofias, as teologias humanas, o conhecimento científico, o conhecimento histórico, o conhecimento crítico tem tomado o lugar do Espírito Santo. Quantos sermões são elaborados e esses sermões não fluem graça, esses sermões não influem, não carregam neles a mensagem de arrependimento, a mensagem de conversão. Eles têm uma correção técnica, uma correção ética, uma correção política. Entretanto, ele não leva a mensagem de poder. Ele não é um sermão que vem do Espírito. Ora, o texto está me falando que esse homem chamado Apolo, ele prega com veemência porque chegou a ele, chegou à sua mente, chegou ao seu coração a convicção plena de que Jesus era o Messias e que os profetas falavam. Era o Messias das Escrituras. Então ele não tinha dúvida. Então, aquela palavra já havia operado nele. Ele foi totalmente tomado e envolvido por aquela palavra. Ele acreditava veementemente naquela palavra. Aquela palavra já havia produzido efeito e eficácia na vida dele. Então, ele não falava de algo externo, ele não falava de algo puramente mental. Ele falava de algo que o Espírito fez na vida dele, e ele pregava com convicção e com autoridade, porque a palavra que veio, trabalhou nele, foi do Espírito que agiu na vida dele, e ele assim então falava com largura, com liberdade, com ousadia. Nos nossos tempos, precisamos de preletores que conduzam as pessoas a Deus, não pela sua retórica, não pelo emocionalismo, não pelas promessas dos interesses humanos, como quem quisesse mexer com as emoções. Não é estratagemas psicológicos, hipnoses coletivas, não. Mas nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala, as pessoas abandonam o pecado, as pessoas desistem da sua vida de treva e se entregam ao Cristo verdadeiro, porque lhes chegou o arrependimento e a palavra da salvação. Mas isso só é possível quando o preletor, o mensageiro, o evangelista, o pregador aceita que a obra primeiro tem que acontecer nele. O Espírito primeiro tem que encher ele. Ele primeiro precisa receber do Espírito e não receber da técnica, e não receber apenas da prática pedagógica, mas ele precisa receber do Espírito Santo. Nós precisamos de um roteiro do Espírito Santo. Nós precisamos da voz do Espírito Santo. Nós precisamos da virtude do Espírito Santo. Nós precisamos da influência do Espírito Santo. Nós precisamos da autoridade do Espírito Santo. Então, pregador, obreiro, irmão, você que ensina na escola bíblica, você que prega na sua igreja, você que é liderança, você que aconselha, você que evangeliza na rua, seja cheio do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida e comece a encher a palavra que sai da tua boca de poder.
A Bíblia vai me dizer, em alguns momentos, de que os homens precisam apenas chegar diante daquilo que precisa ser feito e o Espírito lhes encherá a boca. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar os estudos, eu não estou dizendo aqui para você abandonar a homilética, eu não estou dizendo para você abandonar a teologia, mas eu estou dizendo que antes de tudo isso, tem o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tudo isso não é nada. Então que esse momento, que nessa hora, você aprenda que você precisa de qualidade. Você precisa de qualidade, você precisa estudar, conhecer, meditar, manejar bem a palavra da verdade. Mas esse manejo não é apenas um manejo técnico, é um manejo técnico e um manejo espiritual, para que você seja útil e eficaz na sua palavra, para que você seja como Apolo, que seja vigoroso, que seja eloquente, que tenha autoridade na tua palavra, que Deus possa te encher do Espírito Santo e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Seja transformado. Eu te desafio hoje, a quando você for preparar o seu próximo sermão, que você sente e passe muito tempo conversando com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu preciso de uma experiência com essa palavra, eu preciso de uma experiência contigo, eu preciso que essa palavra venha realmente de ti, para que nós possamos ver aquilo que está escrito em Isaías, que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volte vazia, mas ela faça aquilo para o que ela foi enviada. Que Deus te abençoe e que você seja usado pelo poder de Deus. Seja transformado. Amém.